Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade, então, no estudo dos Salmos. Salmo 26 agora. Salmo 26. Apelo do justo. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós invocamos o teu nome nessa manhã. Tu és o nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, apesar de todos os nossos pecados, possa instruir os nossos corações, que o Senhor possa, pela tua compaixão, olhar para a nossa necessidade nesta manhã e, através desse salmo, nos consolar, nos fortalecer, nos exortar ao arrependimento e produzir em nós frutos que venham a glorificar o teu nome e que assim sejamos consolados com o consolo que vem do alto. Senhor, nós pedimos que a presença do teu Espírito possa se fazer notória no nosso meio nessa manhã, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, quebrando nossa dura cerviz, levando-nos a olhar para o alto e a ouvirmos o Senhor falar, Senhor. Nós pedimos isso porque é a única chance que nós temos de sermos salvos e curados. Tudo isso nós te pedimos, Pai, com esperança, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo aqui, ele se assemelha um pouco, em algumas partes, se assemelha com o salmo anterior que nós já estudamos semana passada, o Salmo 25. Davi passava por uma opressão violenta quando ele escreve esse salmo e não encontrava nenhum alívio no mundo. Nós não conseguimos encontrar algum comentário que possa dizer com certeza qual era o momento que Davi estava passando, mas o que a gente entende pelas palavras dos salmos, desse salmo, é que ele estava passando por uma luta. Ninguém consegue aplicá-lo ou dizer que era por causa de tal motivo, por causa de tal pessoa ou por causa de tal situação que ele estava passando. Mas o fato é que ele estava passando por uma grande luta aqui, então agora ele implora por auxílio divino. Agora, a diferença do Salmo 26 para o Salmo 25, os irmãos já perceberam. No Salmo 25, Davi implora por ajuda, mas ele também implora veementemente no Salmo 25 por perdão, reconhecendo que ele estava também passando por uma hora de disciplina de Deus. Obrigado. E ele então pede perdão, ele reconhece sua situação pecaminosa que ele estava passando. Então, o Salmo 25
se diferencia um pouco do 26 por causa disso, porque no 26 ele vai falar da sua inocência. Ele não expõe claramente nenhuma palavra que desse razão para a gente compreender que ele estava, a exemplo do Salmo 25, que ele estava num momento de disciplina e por causa de pecado. Então o Salmo 26 também é um apelo justo, agora é um apelo do justo, conforme o subtítulo que a gente tem aqui na versão revisada, perdão. E a gente entende então que é um apelo que ele entende que, ao menos por aquilo que ele estava passando naquele momento, ou algumas acusações que ele pudesse ter recebido dos seus inimigos, ele não era culpado. Ou pelo menos a sua consciência não o acusava. Então, Davi não declara, entretanto, estar totalmente livre de pecado, mas reconhecia que, se andava de forma íntegra, se ele estivesse andando de forma íntegra, era pela ação da benignidade e da verdade do Senhor, além de suplicar também pela compaixão divina. Você vê no final do Salmo, no versículo 11, ele diz: livra-me, tem compaixão de mim. Sabendo que ele era um pecador, imperfeito ele era aos olhos santos de Deus. Então, mesmo por um lado, fazendo uma apologia à sua própria inocência, ele também coloca a realidade de pecador que ele era também. Então, ele faz essas duas colocações, a gente percebe sutilmente nesse salmo. No Salmo 25, a gente nota que ele faz mais apelos por perdão divino e também por livramento. Mas o 26 ele faz por livramento, justificando alguma coisa que levava a ele a ter uma convicção de sua inocência das acusações que ele estava recebendo. E embora nós não tenhamos aqui relato nenhum de quais eram essas acusações, quem eram seus acusadores. Então é um salmo didático, ele nos ensina, mas ele não esclarece muitas coisas da história de Davi. Mas é um salmo que, quando a gente conhece toda a história de Davi, a gente pode até dizer assim, por causa de todo esse conhecimento da sua própria vida como homem pecador e da misericórdia, da compaixão do Deus que ele bem conhecia, ele faz então uma oração, esse apelo e esse salmo. Davi conclui essa oração do Salmo 26 com uma promessa de louvor a Deus de forma pública e altissonante. Ele menciona, primeiro no meio do Salmo, no versículo 6, no versículo 7, ele diz que ele vai entoar louvores, vai contar as maravilhas todas de Deus e em alta voz. E ele fecha também o Salmo, que ele diz que ele vai relatar tudo isso na congregação, nas congregações. Ele não está dizendo aqui que ele frequentava várias igrejas, não. É que ele frequentava todos os cultos da sua igreja, digamos assim, né? Se a gente pudesse fazer essa aplicação para o nosso tempo agora, né? Então é isso que Davi está falando. E ele faz essa promessa, né? Que é expressar esse louvor e a contar tudo isso para as pessoas publicamente e em alta voz, crendo que iria alcançar o livramento justo das mãos do seu Senhor, em quem ele confiava sem vacilar. Muito bem, isso aqui é uma pequena introdução do Salmo. Vamos lá aos versículos. A primeira parte, a gente encontra aí uma subdivisão, do versículo 1 ao versículo 3. Davi inicia a sua oração suplicando a justiça divina sobre sua causa, por não confiar nos juízes humanos que julgam imperfeitamente. Vejam que ele diz que faze-me justiça, Senhor, e ele termina o primeiro versículo: confio no Senhor, sem vacilar. O que estava acontecendo aqui? Provavelmente ele estava sendo acusado, provavelmente ele podia estar num tribunal, ou não literalmente num tribunal, mas haviam acusações contra ele. E ele então diz: eu não confio. A gente vai ver ao longo do Salmo por que dessa desconfiança de Davi. Obviamente, quando a gente olha para o Senhor, claro, ele se lançou, ele se jogou nos braços de um juiz justo. É óbvio, para quem conhece Deus, melhor saída é essa.
Mas por que ele não tinha nenhuma outra opção aqui no mundo? Entre os homens, havia alguém que poderia auxiliá-lo nas suas causas, se eram justas? Será que nenhum ser humano inteligente, coerente, que o acompanhava, um bom advogado humano, pudesse estar ao seu lado nessa hora? E ele diz, não tem. Nesse momento aqui não tem. No momento ele não estava tendo esse apoio suficiente para que ele pudesse ter um descanso para a sua alma. Então, ele diz, faze-me, Senhor, justiça, pois eu tenho andado na minha integridade e confio só no Senhor. Então, quando ele diz, confio no Senhor sem vacilar, ele também quer dizer que, parece que ele diz assim, eu confio no Senhor, eu não estou vacilando, não é? E eu continuo confiando no Senhor. Na verdade, o que ele quer expressar nessa sua colocação aqui é que eu não vacilo porque eu confio no Senhor, somente no Senhor, e não em mim mesmo ou em qualquer outro homem. Então, quando ele diz que eu não vacilo, ele não está falando de uma colocação se auto-exaltando, se auto-justificando, se vangloriando da sua posição de não vacilar, por si só, pela sua própria força, pela sua própria justiça, pela sua própria inteligência ou capacidade. Mas ele diz, é porque eu confio no Senhor. E ele vai expressar com mais detalhes daqui a pouco nos outros versículos. Então, ele está simplesmente dizendo isso, eu confio no Senhor, sem vacilar. Então eu não vacilo porque eu confio somente no Senhor. É isso que ele quer dizer. E quando ele diz também no versículo 2, examina-me, e ele também coloca sonda-me, ele está colocando toda a sua confiança em Deus, e é uma confiança tamanha, uma tamanha confiança que Davi tem no seu Deus, que ele invoca sobre si uma inquisição divina. Irmãos, ele está fazendo aqui uma coisa que fizeram no século XV, XVI, né, de uma forma errada, quando a igreja romana já começava a sondar as pessoas, e a examinar as pessoas, a investigar as pessoas, porque se eles estivessem fazendo alguma coisa fora dos regimentos da igreja católica romana, eles estavam mandando matar. É lógico, aqui eu estou fazendo uma comparação um pouco distante, mas o que Davi está querendo fazer aqui, ele está falando, é muito pior do que colocar-se ao escrutínio humano, à sondagem humana. Mas ele apela para a sondagem de Deus. Que ousadia é essa, irmãos? Quando ele fala, sonda-me, Senhor, né? Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Então, em primeiro lugar, ele está querendo dizer assim, Senhor, ainda que exteriormente ninguém possa me acusar de pecado nenhum, e ninguém tem provas contra mim por eu ter pecado praticado aos olhos humanos, obras feitas que sejam injustas e mereçam a condenação humana e até a divina, ainda que eu não tenha exteriorizado o pecado ou a injustiça, o Senhor pode até examinar meu coração também, porque eu não pratiquei destes pecados que me acusam, dessas injustiças, eu além de não praticá-las, eu nem tive intenção no meu coração, no meu interior, no meu íntimo, não passou pela minha cabeça, Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, examina-me, sonda-me. É sua confiança em Deus é tamanha que ele invoca sobre si uma inquisição divina, julgando-se inocente, não só em suas ações, mas especialmente em seus pensamentos e nas motivações do seu coração. Tamanha era a convicção que ele tinha de que aquelas acusações eram falsas. Então ele coloca diante de Deus, Senhor, eu não pratiquei e nem pensei nisso, Senhor. É uma coisa tremenda que Davi faz aqui.
E o motivo maior deste senso de estar andando em integridade vem de sua decisão pessoal de permanecer resolutamente andando na benignidade e na verdade, que é a lei de Deus, como uma luz que o guiava por caminhos escuros. Então, ele está dizendo assim: se eu não estou praticando isso do que me acusam, e nem pensando ou maquinando fazer tal mal, é simplesmente, no versículo 3, porque a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Na Bíblia, meus irmãos, muitas vezes a palavra verdade se refere à própria palavra de Deus, ou no caso de Davi, a lei de Deus. O que ele tinha de escritos a respeito de Deus, de revelação escrita na época de Davi. Aqui a verdade, quando ele diz que ele andava na verdade, tenho andado na tua verdade, eu tenho andado na tua lei, tenho andado nos princípios da tua palavra. É isso que Davi fala, nesses 3 primeiros versículos. E o que isso produzia nele? A partir do versículo 4 e 5, 2 versículos 4 e 5, ele então declara: não tenho assentado com os homens falsos, nem com os dissimuladores não me associo, aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Do que você se lembra desse salmo? Salmo 1. O Salmo 1, embora não tenhamos informações se foi Davi que escreveu, ali não tem o autor, mas a gente vê que está bem relacionado com os 2 primeiros versículos do Salmo 1. Então a gente percebe que agora ele diz que essa associação que ele não faz com essas pessoas, né, como se estivesse, meus irmãos, veja bem, para quem que ele está dizendo isso? Para Deus. Ele está dizendo isso para Deus como se ele estivesse no interrogatório. Eu não sei se ele ouviu alguma voz de Deus dizendo assim: conta então tudo, hein? Confessa. Senta aí no banco de réu e confessa. Faz a tua defesa. Mas a consciência dele fazia com que ele expressasse para Deus a verdade do seu coração. Lançasse para Deus em palavras audíveis, palavras que homens pudessem entender. E ele então fala, tudo isso. Então, como se ele estivesse no interrogatório, Davi justifica seu pedido de julgamento favorável à sua causa. Pedido favorável. E ele começa a falar. Primeiramente, qual é o primeiro argumento de defesa de Davi? Qual é a primeira defesa que ele coloca? Pelo fato de Davi se ter decidido apartar-se dos caminhos dos homens falsos. E veja bem, ele coloca 4 qualificações para esses homens. Ele diz, podem não ser as mesmas pessoas, podem ser 4 tipos de pessoas diferentes, 4 tipos de acusações diferentes, ou pode ser de uma única pessoa que tem as 4 qualidades, os 4 defeitos aqui, né? Então ele diz, homens falsos, ele apartou-se dos homens falsos, dos caminhos dos homens falsos, dos dissimuladores, dos malfeitores e dos ímpios. Então isso a gente já lembra do Salmo 1, versículo 1, não é? Quando ele diz ali, o salmista fala sobre isso, que ele não andava no caminho dos pecadores, não se assentava na roda dos escarnecedores, não se detinha no caminho dos... Vamos ler? Melhor, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que Davi está querendo dizer aqui é que ele não tinha essa prática. Primeira argumentação de Davi em sua própria defesa: eu não estou em associação com as obras das trevas e com homens que são desse gênero, desse naipe de pessoas. Eu não me associo com esse tipo de gente. Eu não tenho essa comunhão com as trevas, como diz Paulo. Eu não me associo com esse tipo de gente, eu me aparto deles. E o próprio Senhor fala que se você se apartar deles, eu vos receberei como meus filhos e filhas. Então, e com os termos aqui que a gente vê, por exemplo, ele usa alguns termos aqui, falsos e dissimuladores. Davi se refere não propriamente a homens que não faziam parte do povo de Deus,
como os incrédulos. Mas são falsos crentes ali. Quando ele fala de dissimuladores e homens falsos, ele está dizendo que são gente que está infiltrada na congregação dos justos, inclusive como o próprio salmista do Salmo 1 também diz no versículo 5, ele diz que por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista no Salmo 1 escreve que havia gente infiltrada falsamente, dissimuladamente no meio do povo de Deus, que não eram crentes, ou que eram falsos, e que eles não vão permanecer lá. Aqui Davi coloca algo semelhante, ele diz assim, eu não me associo com eles, embora eles estejam lá no meio da congregação dos justos, eu não me associo com esse tipo de gente, eu não tenho comunhão com eles. Então, irmãos, aqui é muito sério o negócio, o que mais aborrecia Davi, é que as suas acusações não vinham dos de fora, e dos ímpios, e dos incrédulos, mas aqueles que, dizendo-se irmãos, estavam no meio da congregação, são os dissimuladores, os falsos. Então, com esses termos, ele está falando isso, não eram somente os incrédulos, mas falsos crentes, e que o levavam a um aborrecimento ainda maior. É por isso que Davi ainda sofre mais, porque é gente de dentro do seu próprio povo, no meio do seu próprio rebanho, que estavam o acusando, ou acusando-o. Sua atitude de apartar-se do caminho sujo dos pecadores é o seu primeiro argumento em sua defesa. Ele diz para Deus, eu não me associo com eles. E Davi não estava se apoiando em seus próprios méritos, mas na graça de Deus, em tê-lo ensinado as veredas da integridade, conforme ele declarou no versículo 3, é por causa do versículo 3 que ele conheceu a verdade, e por causa dele ter conhecido a verdade, que ele dava o primeiro passo positivo no caminho do santo. Qual é o primeiro passo? É apartar-se do ímpio. O primeiro passo do crente é apartar-se daquilo que é sujo. E assim ele tinha algo em sua defesa. Foi o primeiro ponto do argumento dele. Ele diz no versículo 3, não é? Por causa de andar na tua verdade, eu não tenho como andar na tua verdade e andar nas trevas. Como é que eu vou andar na tua verdade e andar com os ímpios? Ou com os dissimuladores falsos e os malfeitores? Como é que eu vou me associar? Ou me associo com uma coisa ou com a outra. Ou eu entro pelo caminho santo, ou eu estou no caminho das trevas. Não tem como, né? Então, primeiro ponto aqui. Vemos aqui simplesmente a reação humana em resposta à ação divina. Por exemplo, trocando em miúdos, né? Deus operou sua lei no homem, Davi, e o homem, Davi, endireitou os seus caminhos. Não tem como ser diferente. Nós não endireitamos os nossos caminhos para que possamos andar nos caminhos de Deus. Quando a gente conhece a lei de Deus, Deus em sua lei, operando através do Espírito, transforma a nossa ética, transforma os nossos caminhos. É isso que ele está dizendo aqui, seu primeiro argumento. Versículos 6 a 8. Agora Davi apresenta a sua segunda justificativa diante de Deus, até mesmo apelando ao próprio Deus como sua testemunha. Como é que ele faz isso? Vamos ver como é que ele faz isso. Porque ele estava andando constantemente na presença de Deus. Ou, ele diz no versículo 6, ao redor do seu altar. Não é que Davi permanecia no tabernáculo 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Não, não é isso. Altar, quando ele quer dizer aqui, é simbolicamente, ele está dizendo, eu estou na presença de Deus o tempo todo. Seja cuidando de um rebanho, seja dentro do palácio tomando decisões, seja nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas, seja na administração da minha família, dos meus negócios, em tudo e em qualquer lugar eu vivo no teu altar. O que significa altar na Bíblia? Significa lugar de encontro entre o homem pecador com o Deus Santo. É um local onde os dois se encontram. Altar é lugar de comunhão entre pecadores e Deus. É o lugar de encontro. Então Davi quer dizer assim, eu estou na sua presença o tempo todo. O que Davi quer dizer com isso? Senhor, se eu estou na tua presença o tempo todo, o Senhor está do meu lado o tempo todo, o Senhor sabe como é que eu estou andando.
Se o Senhor sabe como é que eu estou andando, o Senhor é minha testemunha de defesa também, além de ser o meu juiz. Eu estou andando sempre com o Senhor, então o Senhor sabe como é que eu ando. Então, se eles estão me acusando de alguma coisa, o Senhor viu, Senhor, se eu estou fazendo isso ou não. Ele invoca Deus como uma testemunha, né? E quando ele diz, eu lavo as minhas mãos na inocência, no versículo 6, ele começa dizendo que está diretamente em oposição à declaração que ele faz, ou à acusação também que ele faz, contra os seus acusadores, ou a colocação que ele faz. No versículo 10, ele diz que as mãos desses homens dissimuladores, falsos e ímpios, está cheia de corrupção, de suborno e de crimes, diferente da mão dele. Alguns dizem, na Bíblia, na Bíblia de Estudos de Genebra, você encontra um comentário sobre esse texto, que parece que esse trecho é uma oração, ou esse salmo é uma oração pedindo para entrar no templo, no santuário. Então ele faz essa colocação, eu lavo as minhas mãos na inocência. Para quê? Para poder entrar no santuário. Quem que fazia isso? Os sacerdotes. Qual era um dos primeiros instrumentos ou móveis que havia dentro do tabernáculo? O lavatório. O lavatório simbolizava, o sacerdote só pode entrar para fazer qualquer coisa lá dentro, depois de lavar as suas mãos. Simbolicamente ele está querendo dizer assim, eles entram em pureza para serviço do reino ou para serviço do tabernáculo, para serviço de Deus. Então ele está mostrando isso. Diferente daqueles, Senhor, que embora entrem também no teu templo, são dissimuladores e são falsos. Eles entram com as mãos sujas. Eu não, Senhor. Ele está se vangloriando por causa disso? De forma nenhuma. Porque quem acha que está limpinho, fala assim, não preciso nem passar no lavatório, eu vou entrar direto. Ele fala assim, eu sou obrigado a passar minhas mãos no lavatório, Senhor, porque eu sou pecador. Eu lavo as minhas mãos, e eu estou inocente porque eu lavo as minhas mãos. E quando ele fala eu lavo as minhas mãos, é porque eu estava sujo. Então ele não se ensoberbece e não se apoia na sua própria justiça e na sua própria falsa santidade. Mas ele diz como pecador, eu tenho, toda vez que eu estou na presença de Deus, ou eu entro no santuário, eu preciso lavar minhas mãos, porque eu reconheço que eu sou pecador. É isso que ele quer dizer aqui. Ele admite sua necessidade de arrepender-se de seus pecados, vez por outra. Por isso que ele diz, eu lavo as minhas mãos. Apresentando aqui a grande diferença dele com os que permaneciam com as mãos imundas de crimes e de roubos, e de subornos, perdão. Então, embora ele coloque suas ações no tempo futuro, você vê aqui nesse trecho de 6 a 8, que ele diz assim, andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar louvores e para proclamar as tuas maravilhas. Parece que ele está falando assim, eu vou fazer isso lá no futuro, lá na frente. Na verdade, quando nós conhecemos a vida de Davi, essa colocação não está propriamente no formato, na língua portuguesa está dessa forma. Mas na verdade ele quer dizer assim, constantemente eu faço isso. E eu já venho fazendo isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Como é que a gente conhece isso? Estudando a vida de Davi. Antes de ele ser chamado para ser rei, antes de ele ser convocado para ir lá na guerra, para ajudar os seus irmãos, para enfrentar Golias e coisas que começam a história ali de Davi, o menino Davi, a gente vê que ele era alguém responsável e alguém que temia ao Senhor. Ele já era o salmista de Israel. Ele já era alguém que tinha relacionamento com Deus. Ele já era um jovem comprometido com a santidade, com os caminhos retos de justiça, com o temor de Deus, como ele tanto escreve e ensina a seu filho Salomão, sobre o temor do Senhor, que é o princípio do saber. Então, ele já era alguém que estava comprometido, já era alguém que tinha comunhão com Deus, já era alguém que estava relacionando-se com Deus, no altar de Deus, desde a sua meninice. Ele já tinha isso, já tinha essa prática. Ele já entoava louvores, ele já era proclamador das maravilhas de Deus, antes de ser rei. Antes de ser rei, ele já era desse tipo de gente.
versículo 7, ele diz: para entoar em alta voz, ou com alta voz, os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Ele quer dizer que os seus louvores são destinados à proclamação das obras de Deus e torná-las conhecidas diante de todos os homens, diferentemente dos soberbos que se vangloriavam de seus atos de justiça. O que a gente quer dizer com isso? O que a gente aprende? A gente aprende que Davi canta alto, primeiramente porque ele se considera justo por causa da justificação que Deus lhe deu por ter lavado as mãos no lavatório de Deus. Ele é justo não por si próprio, mas porque ele foi feito justo por Deus. Então ele louva em alta voz. E quando ele louva em alta voz, ele não está se autopromovendo, mas ele está contando as maravilhas de Deus, não se autogloriando. O que a gente lembra disso? Da oração do fariseu e do publicano. Qual era a colocação do fariseu? O fariseu, em alguma colocação que ele fez lá, parece com esse salmo, né? Davi está se colocando como justo, e o fariseu se colocou como justo. Mas as palavras do fariseu, na oração que Jesus ensina, glorificam o homem. Ele não diz assim: por tua causa, Senhor, eu faço isso, faço isso, faço isso. E são frutos das suas misericórdias. Não, ele diz que eu faço isso, eu dou o dízimo, eu faço aquilo. Ele está se gloriando. É uma vanglória. E aqui Davi não diz isso. Ele diz assim: eu vou contar, não as minhas, mas as tuas maravilhas, Senhor. Os louvores são teus e não meus. É diferente, né? E outra coisa, no versículo 8, ele diz também, Davi fecha esse segundo argumento dele de decidir-se viver na presença de Deus, declarando que o fazia acima de tudo em amor e não por obrigação forçada. A religiosidade e não é agradável diante de Deus. A gente entende que o relacionamento que o crente tem com Deus é em amor, e ele obedece em amor, ele serve a Deus em amor e não por obrigação. E ele diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, no versículo 8. E ele diz: e o lugar onde a glória do Senhor assiste, eu amo esse lugar, eu amo estar ali. E eu faço isso em amor, e não por obrigação. Então, ele está querendo dizer que é em amor, e não por obrigação forçada, que ele se relaciona com Deus, além de entender que o ato de congregar também lhe proporcionava assistência divina, ou proteção sob as asas de Deus. É isso que ele diz: aonde tua glória assiste, ou aonde está a tua presença, eu encontro assistência, eu encontro socorro, eu encontro ajuda. Onde tua glória assiste. A palavra assistir lá no original quer dizer serve. Irmãos, muitas vezes Deus é colocado na Bíblia como nosso auxiliar. Deus nos auxilia. Mas espera aí, mas Deus não é nosso Senhor? Sim. E porque Ele é o nosso Senhor, Ele nos auxilia. A gente tira uma grande lição: lidera de maneira servil. A liderança bíblica era uma liderança serviçal, é uma liderança humilde, é uma liderança que, em primeiro lugar, não está fazendo por si, está fazendo pelo outro. E aqui ele mostra isso, onde a glória do Senhor assiste. O próprio Deus dá exemplo disso. É ali que eu auxilio as minhas ovelhas, é ali que eu cuido das minhas ovelhas. E Davi amava aquele lugar. Então, nós aprendemos desses dois argumentos que é impossível para aqueles que se apegaram a Deus continuar em sociedade com as práticas das trevas. A gente vê, a gente ouve, a gente recebe notícias, pessoas que estão caminhando bem, pessoas que estão indo bem com o Senhor, pessoas, não estou dizendo aqui com os novatos na fé, porque os novatos na fé oscilam naturalmente entre uma vida reta e depois de repente eles vão lá para o mundo e depois eles voltam e fica nessa oscilação e precisam mais de ajuda. Mas assim, a gente percebe que o crente maduro, ele já se decidiu
como Davi. Eu não vou me misturar com os ímpios, com os dissimuladores, mas eu vou permanecer na tua casa, na tua presença, no teu altar. Eu vou continuar no relacionamento com Deus. Então, quando a gente ouve, às vezes, algumas pessoas que, mesmo com um certo tempo de caminhada, o suficiente para a pessoa já ter essa visão e tomar essa decisão, quando as pessoas começam a oscilar, às vezes a gente fica meio assustado e sem ter muito o que fazer. Porque apesar da sua maturidade, ou já é tempo de ser mestre, por isso que quando o escritor de Hebreus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, ele fala com dor no coração, porque ele diz assim: eu não posso fazer muito por você, meu irmão, porque pelo tempo que você já tem de caminhada, meu irmão, minha irmã, já era para você ser mestre, e você é tardio para ouvir, e você não se decide entre o mundo e Deus, e eu estou com medo, por mais que eu queira te ajudar, eu não posso fazer muita coisa. Quando é uma criança, você pega a criança pelo braço, você traz para cá, traz para lá, bota ela sentada, não, você vai para a reunião, você vai ouvir, tal. Mas quando é um jovem, e quando começa a ficar mais maduro, já tem uma certa caminhada com Deus, e a pessoa não está se decidindo, e por mais que você ensine, por mais que você exorte, você precisa congregar, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa estar presente na igreja, porque é uma prova de que você está querendo Deus, é quando você congrega. E congregar não é só domingo à noite. E quando você faz isso, você está provando que você quer Deus. Aí sim você está mostrando certa maturidade e pendendo para as coisas de Deus. Mas quando a pessoa não tem essa decisão, fica difícil de ajudar. Fica difícil. E assim, a gente entende isso aqui. Ele decidiu não se juntar com as trevas e, consequentemente, permanecer na presença de Deus, viver na presença de Deus, exercitar a presença de Deus em todas as horas da sua vida. Então é isso que ele decide aqui. E isso aqui nós aprendemos com isso. Que o verdadeiro crente, ele não fica oscilando depois de ter se decidido por Deus. Dói até no coração dizer isso. Porque quem de nós pode dizer assim, então por causa daquela pessoa lá, provavelmente ele nem é crente. Eu não posso dizer isso. Deus é que sabe. Mas a gente fica com medo. E a gente fica muito aborrecido. Quando você investe para preparar boa comida para o rebanho, quando você decide ter... o governo eclesiástico decide oferecer para o rebanho momentos de alimento, seja para homens, seja para mulheres, seja para crianças, seja para jovem, e para toda a igreja, e aí a pessoa não vem, você fala assim, o que eu vou fazer? Não, irmãos, nós não podemos ser tão levianos e tão frios de coração e dizer assim, então vou dar comida para quem tem fome. É verdade, a gente tem que se dedicar àqueles que querem, às 99, não é? Mas e aquela ovelha? Nós não podemos ser hipócritas e dizer assim, eu nem me preocupo mais com esses. Nós nos preocupamos, meus irmãos. Nós nos preocupamos. Gente que não está querendo comida. E quando a pessoa não está querendo comida, onde ela vai parar? Em casa, sozinha, está comendo? Não está. E se está, não está comendo o remédio com a boa mistura, que o Espírito de Deus sabe qual é a mistura que ele tem que pôr no coxo das suas ovelhas. Onde todo o rebanho come junto, congregando. Onde as mulheres comem alimento dedicado a mulheres. Os jovens comem, homens comem alimento dedicado especificamente à estrutura masculina. E assim os jovens e crianças e adolescentes. Precisa, irmão. Precisa desse tipo de alimento no coxo coletivo, não só no pratinho de comida específico para você lá em casa. É muito fraco isso, é muito fraco. Então, agora versículos 9 e 10. Ele diz que há oscilações aqui, aliás, ele diz, a gente percebe que há oscilações na fé de Davi. O Salmo, irmãos, quando você começa a ler, você percebe que ele oscila, a sua alma é instável. Isso é ruim, não é? Não, isso é bom, é um homem normal.
Ele oscila, ele tem hora que ele confia no Senhor. Ele diz no versículo 1, eu confio no Senhor. Agora no versículo 9 ele diz, Senhor, não me colhe a minha alma com os ímpios. Por quê? Parece que ele duvida do justo juízo de Deus. E ele fala assim, Senhor, não me misture com os pecadores. Mas peraí, Davi, você está ficando maluco, cara? Lá no começo, no versículo 1, você fala que você confia no Senhor porque o julgamento do Senhor é reto. E agora você acha que ele vai te colher com os ímpios? Que a sua alma vai colher com os pecadores, sua alma está misturada? Coisas da alma, meu irmão. Coisas de uma alma doída, sofrida, atribulada, carregando um fardo de dores, de acusações falsas, de muitas outras coisas, além de ter de lidar com seus próprios pecados. Existem acusações falsas, existem outros problemas, tudo isso se mistura no coração do homem, da mulher, de Deus. Não estou falando de ímpio ou de um recém-convertido, mas nós vamos sofrer isso até o túmulo. A nossa alma oscila entre dias ensolarados e dias das trevas, de tempestades. E ele então fala, não colhas, Senhor, não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e está cheio de suborno. Então, aqui a gente vê uma grande lição, né, irmãos, e nos consola. O mesmo consolo que Davi foi consolado, que ele nos consola e nós nos consolamos, nós somos assim. Nós somos instáveis. Muitas vezes nós agimos assim. Confiamos em Deus e temos uma certa desconfiança. Depositamos nele toda a nossa confiança um dia. Dali 5 minutos você está com o coração apertado porque você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Nós somos assim, nós somos volúveis, né? Então, nós somos no versículo 9, né? 9 e 10, né? Então Davi demonstra essa instabilidade, essas oscilações de sua fé, devido à intensidade de seus sofrimentos, que o levam a expressar diante de Deus seus temores e dúvidas. Como se o perfeito juiz pudesse falhar em seu julgamento e misturar o justo com o pecador, aplicando-lhes a mesma pena, a mesma condenação. Davi pensa, será que eu vou acabar, no fim das contas, sendo acusado junto com os ímpios, com os pecadores? Será que Deus vai fazer isso? Ele expressa a realidade do seu coração. Senhor, por isso que Deus amava Davi. Porque Deus ama a verdade no íntimo. E Davi era um cara que trazia o íntimo para fora. Ele trazia o íntimo dele diante de Deus, na luz, e ele falava assim, Senhor, eu estou com medo que o Senhor me condene. Ele era luz, ele andava na luz. Calvino comenta esse trechinho e diz o seguinte, Deus, com paternal indulgência ou longanimidade, Deus permite tal liberdade na oração para que o seu povo pessoalmente possa, assim, corrigir suas ansiedades e vencer os temores com que são tentados. O que Calvino quer dizer com isso? Apoiado nesses 2 versículos, Calvino quer dizer o seguinte, que Deus permite que se faça essa oração. E Deus não mata ninguém por causa dessa oração. Ele não vai matar por causa dessa oração. E Deus permite. Sabe por quê? Parece que quando você confessa, às vezes você não tem um confidente humano. Ele não tinha na época. Ele não confiava em ninguém para contar essas coisas. Davi não tinha alguém que ele pudesse sentar e falar assim, olha, eu confio em você, você é meu amigo, e eu vou contar isso para você. Ele não tinha ninguém. Mas ele tinha alguém que o entendia muito bem, e que ele tinha essa amizade, esse relacionamento de viver no altar de Deus o tempo todo. Ele criou essa intimidade com Deus, e então, diante de Deus, ele fala tudo isso. E isso que Calvino está falando, quando o crente faz isso pessoalmente, ele está corrigindo suas ansiedades, é uma forma de tirar um pouco o fardo das costas, respirar fundo, sentir um certo alívio e continuar caminhando. Essas oscilações, né? E ele então coloca diante de Deus. Então isso é maravilhoso. A gente aprende com Davi, né? Quando Paulo diz que nós temos que, lá em Filipenses, ele diz que não estejais ansiosos por coisa alguma, antes fazei todas as vossas conhecidas diante de Deus, as vossas petições e súplicas, né? Coloca as suas ansiedades para fora.
E ele diz, com oração e com súplica e com ações de graças. E ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. O que é que ele quer dizer? Ele não quer dizer que por causa de você colocar para fora todas essas ansiedades, as coisas vão mudar, os inimigos vão sumir, o dinheiro vai chegar na conta e resolver todos os seus problemas aqui nesse mundo. Não. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai entrar aqui dentro, na minha mente e no meu coração, e vai trazer refrigério, vai trazer paz, vai trazer restauração, consolo. É isso que ele quer dizer, e é o que Davi passa aqui. No versículo 10, outra coisa que a gente extrai, ao se referir à destra cheia de subornos, entendemos aqui, isso que eu falei lá no início, que Davi sofria, porque não eram ímpios que estavam acusando a ele. Aqui ele diz, destra cheia de subornos, nós entendemos que Davi se referia a homens investidos de poder e autoridade para julgar, mas que se deixavam subornar. Por isso, Davi não confiava no julgamento de juízes humanos, que estava exposto à venda. O juízo aqui estava exposto à venda. O que quer dizer isso? Suborno. Então eram homens que estavam investidos de autoridade, eram homens que podiam julgar a causa retamente, mas que por causa do suborno, Davi não podia confiar neles. Por causa do dinheiro, eles se vendiam. E eles não julgavam retamente. Então Davi fala, longe de mim esse tipo de juiz. Então, meus irmãos, vejam, eram homens que tinham autoridade. Eram pessoas que estavam impostas como líderes. Eram pessoas que tinham autoridade. Não eram homens simples do povo. Quem que suborna um pobre? Você vai subornar um pobre para quê? Por que você suborna alguém que não tem autoridade nenhuma para te beneficiar? O que você ganha com isso? Você dá esmola para o pobre. Você não suborna um pobre. Ou uma pessoa que não pode te dar nenhum retorno. Ou que pode beneficiar a tua causa e julgar a tua causa. Nunca vi falar isso. De alguém subornar um pobre ou alguém que não tem autoridade. Então, quando ele diz que esses homens são subornados, e ele diz que a mão deles está cheia de subornos, é porque eram homens que tinham autoridade. Versículos 11 e 12, para encerrar, Davi repete sua defesa novamente, declara sua inocência, insistindo permanecer em integridade e em manter firmes seus pés em terreno plano. Veja mais uma vez o tobogã de Davi, altos e baixos ao longo da oração, ao longo de uma oração toda aqui. Versículos 11 e 12, então ele diz que, quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim, o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Primeiramente, esta é uma ênfase sua nesse salmo. Qual é a ênfase dele nesse salmo? Declarar a sua inocência. Mesmo assim, vejam bem, aí no versículo 11 você encontra também que, embora ele faça a sua defesa, declarando sua inocência, sua irrepreensibilidade, sua integridade, no final do versículo 11, ele também diz, livra-me e tem compaixão de mim. Então ele está fazendo duas coisas aqui. Ele está dando ênfase na sua defesa, mas mesmo assim o maior motivo que ele usa para suplicar o livramento de Deus se baseia na compaixão e na graça de Deus, do seu Salvador, não em suas boas obras de justiça. Embora a ordem das palavras aqui seja diferente, mas o raciocínio de Davi é o seguinte: Senhor, em primeiro lugar, tem compaixão de mim. Estou tirando da ordem, tá? Mas é o que o raciocínio, o que o ensinamento diz aqui. Senhor, é como se Davi estivesse dizendo assim, Senhor, em primeiro lugar, tem compaixão de mim. E por isso, livra-me. Para que eu continue firme na minha integridade e permaneça com os pés na retidão, e então, finalmente, bendirei o teu nome nas congregações solenes, ou nos cultos. Então, a ordem correta é essa.
Senhor, o Senhor tenha misericórdia de mim, tem compaixão de mim, e por causa da tua compaixão me livra. E se o Senhor me livrar, eu vou permanecer firme, porque se o Senhor não me livrar, e continuar essa acusação toda sobre mim, tudo isso sobre mim, eu vou me desviar, Senhor. Meu pé não vai ficar firme, Senhor. Eu não tenho condições de aguentar o tranco sozinho, se o Senhor não me ajudar. Se o Senhor não tiver compaixão de mim e me livrar. Lembra-te, Senhor, de que eu sou pó, que eu não consigo permanecer firme no caminho, se o Senhor não me ajudar. E se o Senhor me ajudar e me livrar, eu vou permanecer firme no caminho de santidade. Eu vou continuar sendo teu adorador. E eu vou entrar lá dentro do templo e na congregação, junto com todo mundo, eu vou cantar louvores ao teu nome. Eu vou continuar te servindo e te adorando. E é isso que ele quer dizer aqui. O versículo 12. Nessa última declaração de Davi, nas congregações bendirei o Senhor, é mais um reforço do que ele já havia declarado no versículo 7. O que ele falou no versículo 7? Ele diz que para entoar em alta voz e proclamar os teus louvores e as tuas maravilhas. Ora, por que declarar em alta voz? Para Deus ouvir melhor? Não. Nos versículos anteriores ele diz que Deus sonda o coração, Deus penetra nas profundezas dos pensamentos e dos corações humanos. Você pode adorar em silêncio? Claro. Deus sonda o coração. Então por que Davi diz que tem que gritar? Para os outros ouvirem. Para os seus irmãos ouvirem na igreja, na congregação, nas congregações, ou nos cultos. Para que as pessoas sejam evangelizadas, para que as pessoas sejam ensinadas com o exemplo de Davi. É isso que ele quer dizer aqui. Então, ele está querendo dizer que eu posso fazer a minha adoração em silêncio, porque Deus sonda o meu coração, ele disse isso no versículo 2, mas ele não quer fazer isso só, e ele quer fazer em alta voz. Não porque Deus é surdo, mas para que os outros também ouçam. Ele quer dar um testemunho. Ele quer dizer assim: eu sou adorador, apesar de todo o meu sofrimento. E isso ensina os meus irmãos mais novos, ou qualquer outro irmão, a gente fala de mais novos, vamos parar. Todos os meus irmãos que passam por problemas semelhantes, quando eles me veem lá na congregação, lá no culto, e sabem das minhas lágrimas, dos meus sofrimentos, quando eles veem e ouvem o meu louvor, a proclamação das tuas maravilhas, apesar das minhas dores, eles vão ser consolados, eles vão ser beneficiados, eles vão ser instruídos, ensinados. É isso que Davi quer dizer aqui. Então, isso soa como um testemunho para a evangelização dos ouvintes de Davi. Seu coração pastoral sempre se preocupava com os seus irmãos na fé. Como nós vemos no último versículo do Salmo 25, ele diz que ele se preocupa com Israel, com o povo, e não só com ele mesmo. Embora ele tenha tanta dor no coração, ele faça uma oração extensa para que Deus o auxilie, ele nunca consegue tirar do coração os seus irmãos em Cristo, ou o seu povo, o seu rebanho. Ele não é egoísta, ele é altruísta. Ele reparte o consolo dele com os outros. E ele pode não saber o que está acontecendo nas famílias dos outros irmãos. Mas com certeza ele sabe que se há dores no meu coração, pode haver nos outros também. E por isso, Senhor, eu quero dar um exemplo de que se eu estou aqui é onde a tua glória assiste, e aqui é onde outros vão ser ajudados. Se eles me veem aqui, eles podem ser ajudados. Eles podem ser motivados. E por isso eu faço isso. É isso que ele quer dizer aqui. Semelhante ao versículo 22 do Salmo 25. Aqui ele diz: nas congregações bendirei o Senhor. No versículo 12 do Salmo 26. Né? É semelhante ao versículo 22 do Salmo 25. Né? Fechando, irmãos, e concluindo, fazendo algumas aplicações, nós, em primeiro lugar, aprendemos que quando destituídos do auxílio humano, nós aprendemos a recorrer ao tribunal de Deus e a descansar em sua proteção justa e graciosa.
Isto pode ocorrer quando denunciamos aqueles que estão em eminência. Davi estava passando por essa situação, ele denunciou casos de corrupção de autoridade. E quando ele fez isso, a perseguição se agravou, lógico. Quando você acusa alguém que não tem muito poder, não está em eminência, não está ali possuído de autoridade, as coisas são mais leves, as acusações são mais leves, a réplica é mais suave. Mas quando você acusa alguém que está em eminência, pode esperar chumbo grosso. É isso que Davi está falando aqui. Segundo lugar, apesar dos ataques muitas vezes injustos dos inimigos, devemos buscar graça no Senhor para permanecermos íntegros, de mãos limpas, firmes em nossa trajetória. Existe uma frasezinha que a gente sempre fala, né? Não devemos pecar por causa dos pecados dos outros. Irmãos, não pequemos por causa dos pecados dos outros. É isso que Davi faz aqui. Davi está falando assim, eu estou acusando essas pessoas que me acusaram primeiro, mas na verdade é eles que são corruptos. E por causa disso, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou também entrar pelo caminho da corrupção. Eu vou me desviar dos teus caminhos. Então, Senhor, me segura nos teus caminhos, me dá força, me livra, me ajuda. Não deixe eu pecar por causa dos pecados dos outros. Ainda que seja uma vingança, e a gente acha justa aos olhos humanos, muitas vezes não é justa aos olhos de Deus. E por isso, às vezes, a gente acaba pecando por causa dos pecados dos outros. Por reagir de maneira incorreta, desequilibrada e carnal, por causa dos pecados dos outros. É grave aquele pecado, eu tenho que sair na bolacha com ele, porque isso aí não tem limite. Tem sim. Salmo 37, Davi ensina que, ainda que toda aquela injustiça vai acontecendo, ele diz assim, não se irrite, calma, tenha paciência, porque certamente isso não acabará bem. Isso vai acabar mal, ou seja, vai acabar mal o quê? Se você reagir de maneira irritada, de maneira a fazer vingança com as próprias mãos, e isso não vai acabar bem. No começo do Salmo 37, Davi fala isso. Então aqui ele está querendo dizer, ele está pedindo para Deus, então me dá graça, Senhor. Porque se o Senhor me der graça, eu vou fazer alguma coisa errada. Eu não tenho condições de me segurar. É muito forte o que estão fazendo. Em terceiro lugar, mesmo estando conscientes de nossa inocência, precisamos entender que nunca estaremos plenamente isentos de pecados. E, se estamos neste momento sem pecado, pelo menos consciente, é fruto da ação divina em nossas vidas, meus irmãos. Nós não podemos nos apoiar na nossa própria justiça e dizer assim, como o fariseu, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço, eu não sou como esse publicano aí, ó, com esses pecadores aí, ó. Eu não sou como esses aí. Não, você é sim. E se você não está praticando as coisas que os outros podem estar praticando, é pela graça de Deus. Só Deus nos segura. Não atribua a si mesmo qualquer vantagem sobre os outros pecadores, porque você é pior se você fizer isso. Em quarto lugar, os crentes genuínos amam a habitação da glória de Deus e lhe prestam cultos de louvor e adoração, não por pressão ou por obrigação, mas voluntariamente, em amor, independentemente das circunstâncias que os envolvem. Isso que a gente comentou ao longo do Salmo. O verdadeiro crente, ele ama a congregação. Então, se ele começa a esfriar com a congregação, é um mau sinal. Irmãos, não tem como a gente esconder, tapar o sol com a peneira, não é? Irmãos, um sintoma que você está bem com Deus, não é porque as coisas estão dando certo lá em casa, porque os relacionamentos estão tudo em ordem, porque a conta bancária está tudo em dia, e você não tem dívida, e você está trabalhando bem, e você não fica doente, e tua família está 10. Um dos sintomas que você está caminhando bem com Deus, é quando você se reúne, é quando você congrega, irmãos. Soa como legalismo? Se você acha assim, eu acho que é instrução bíblica. Hebreus fala sobre isso.
Chama-se instrução bíblica. Se você não ama, como Davi fala aqui no versículo 8, se você não ama o lugar onde a glória de Deus assiste, qual é o lugar onde a glória de Deus assiste? Aqui, onde está o rebanho. Aqui a glória de Deus nos auxilia, nos assiste. Se nós não amamos esse lugar, e as outras reuniões que tem ao longo da semana, se você não se esforça para congregar, você não ama a presença de Deus. Pode ser um sinal de religiosidade, mas não de verdadeira conversão. Irmãos, muitos crentes se convertem depois de anos de convertidos. Muitos crentes se convertem depois de anos de convertidos. Eu soube de histórias que pastores se converteram depois de anos de pastorado. A gente faz cursos aí na Fiel, a Fiel tem trazido luz a muita coisa, né? E é muito legal ouvir essas coisas, né? A esperança para nós. Muitos se convertem depois de anos de convertidos. Quinto lugar, na congregação dos santos, apesar da certeza absoluta da imperfeição deles, de quem? Dos santos, é o lugar onde encontramos alento e abrigo, onde a glória do Senhor assiste, e é o lugar onde o justo é edificado, e não só ele é edificado, mas ele também edifica. A exemplo de Davi, o justo não só recebe edificação, nós não vemos, nós não estamos aqui presentes só para ser servidos, só para comer, nós também servimos. É o exemplo de Davi aqui. Consolamos os outros com o mesmo consolo com que somos consolados por Deus. Quem diz isso? Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele diz isso. Para encerrar, o comentário de um pastor chamado pastor Davi Marcos, da Igreja Batista Reformada de Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Você encontra muita coisa boa na internet. 99% não presta, mas aí tem coisa boa. Você peneira que você acha. E aí você vai ver lá um comentário desse pastor Davi, da Igreja Batista Reformada, ele diz assim: o Salmo 26 fala de contextos como este, de filhos de Deus, que são alvo de pessoas maldosas, e esses filhos de Deus são homens e mulheres que não flertam com o pecado, que não se associam com coisas erradas, de pessoas que tomam prejuízo, mas não negociam a sua fé. É o caso do Salmo 26. Davi não negociou a sua fé, apesar da perseguição. Por isso, é que ele é um golpe muito duro naqueles que possuem uma fé só de fachada. Ele é uma denúncia da falsa moralidade e da religiosidade vazia. Quem é cristão de verdade, mas não vive de verdade o seu cristianismo, deveria envergonhar-se ao ler este salmo. É por isso que alguém intitulou este salmo da seguinte maneira, entre aspas, não é para qualquer um, fecha aspas. Esse salmo não é para qualquer um, mas é para todos que querem se arrepender e aprender com Davi. É aquela velha e tão conhecida verdade sendo novamente anunciada aqui. Qual é a grande verdade? Entre aspas, se a mensagem não servir para a sua salvação, ela terá um peso enorme na sua condenação. Se a doutrina aprendida não te fizer uma pessoa mais santa, você terá problemas sérios no seu acerto de contas com o Criador. A verdade está aqui para salvar. Se você não quiser a salvação, ela vai te condenar. Ela serve para duas coisas, por isso que ela é uma espada de dois gumes. Ou ela salva, ou ela mata, ela condena. A verdade serve para duas coisas. O alvo principal para o crente é salvação. Se você não pegar, não abraçar e não se arrepender, ela vai te condenar. E eu vou fechar com o texto de Hebreus 11, 24 e 26, vou ler para os irmãos. O outro exemplo. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Ele olhava no futuro. Deus nos ajude a olhar para o futuro.
de maneira positiva, esperançosa e prazerosa, e não com peso, com temor, porque o pecado vai trazer para nós um peso de tremenda condenação, se nós não nos arrependermos. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradecemos pela tua palavra que é a verdade, e sobre ela nós nos apoiamos nessa manhã. Pedimos, Pai, que essa verdade esteja adentrando as profundezas do nosso coração, sondando os nossos corações, e se houver lá alguma coisa que nos leve a essa condenação, que o Senhor nos livre, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, à luz da tua palavra, a aprumarmos os nossos pés, a seguirmos as tuas veredas, Senhor, os caminhos justos que o Senhor coloca à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor, porque sem ti nada podemos. Ó Espírito Santo, opera em nós. Opera no teu rebanho, Senhor. E leva, Senhor, a tua igreja a andar pelos caminhos direitos da justiça. E tudo isso por amor do teu nome. Nós rogamos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.